Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí da parte de fabricação, né? Esse vídeo eu tô fazendo ele até de uma forma meio que, vamos chamar de especial, né? Porque na verdade não é a sequência que eu tinha programado, é mais uma dúvida, né, que acabou surgindo. Muita gente mandou mensagem ontem, né? Do que eu tô falando? Ontem a gente postou um vídeo, né, referente à fabricação de coroa, né? A gente vai estar falando aí sobre parâmetros, né, de fabricação de coroas sem fim, né, enfim. E foi o primeiro vídeo, né, a gente explicando, a gente mostrou um vídeo, né, a gente tinha conseguido no Instagram, né, de fabricação, tal, ok, beleza. E muita gente comentou, né, poxa, eu tenho muita dúvida referente a isso, como é que funciona os parâmetros, tal. Ok, muita gente mandando direct lá no Instagram, né, então também fica a dica aí para vocês, né, o link está aí na descrição, né? Se quiser mandar mensagem, pode estar mandando mensagem também lá pelo direct. E aí o que aconteceu? Teve duas pessoas que mandaram, né, duas perguntas, né, bem similar, né? E eu já vi isso acontecer, né? Eu me lembro na época que eu era estagiário, né? Tempos atrás, e eu já tinha visto isso, né? Já tinha visto isso na prática acontecer, né? Qual foi a pergunta? Quando se vai fazer uma fabricação de uma coroa aí sem fim, né, muita gente fica questionando referente ali à coroa, né, porque o que acontece, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o esboço, né? Como eu disse, esse aqui ficou especial, vai ser um vídeo especial porque é só realmente falando sobre essa resposta, né? Não é ainda da sequência de fato aí da fabricação. No próximo vídeo a gente já começa a trabalhar a parte de parâmetros. O que acontece? Quando você fala de uma transmissão de coroas sem fim, ou seja, de um fuso e de uma coroa, né, quando você vai observar, né, o topo da coroa, o que acontece? Né, você deve observar que existe, né, um ângulo ali referente ali aos dentes, né, da coroa. Né? Você pega desmonta, né, um redutor, né, de fábrica mesmo, né? Essa tá redundante, né? Um redutor de fábrica, né? Mas, enfim, você vai desmontar um redutor pela primeira vez, né? Um redutor aí fabricado industrialmente, né? Você percebe ali um ângulo, né? Aí o que acontece, né? Às vezes, exemplo, serviços terceirizados, né? Exemplo, deu um problema lá no sistema de transmissão, você manda lá pro pessoal fabricar, né? E às vezes você percebe que o parâmetro ali não tá tão igual, né? Muitas vezes as coroas ali acabam vindo ali com a inclinação quase reta, né, dos dentes, né? E a pergunta é justamente essa, né? É possível fabricar assim ou não, né? O que é que eu estou querendo dizer? Né? Os dentes da coroa de forma reta ou não, né? A fabricação ela só pode ser como aquela que eu mostrei ontem no vídeo, né? Que é uma fabricação sincronizada. Primeiro ponto, a fabricação ela não precisa necessariamente ser sincronizada, né? Existem métodos de você inclinar também a coroa e fazer a execução conforme o ângulo ali do passo do fuso. O fuso, quando ele vai para um fuso desse de transmissão, normalmente ele é FPP, né? Fio por polegada, né? Normalmente. Mas a gente deve levar em consideração que existe a relação do engrenamento, ou seja, levando em consideração a geometria do dente da engrenagem em relação ao fio do fuso, né? Isso é importantíssimo. E aí é onde está o detalhe, né? Para responder essa pergunta, né? Pelo menos aí é relativo ao que eu observo. Quando esse sistema ele entra em funcionamento, existe a questão da folga, o sentido de giro, né? Normalmente é um sentido de giro único. Né? Então, nesse caso aí, você acaba compensando a folga, né? Ou falhas ali de fabricação. Né? Então, muita gente percebe que, exemplo, como as duas pessoas que perguntaram, né? Que os dentes, quando eles receberam, o dente estava reto e estava com um pouco de dificuldade ali na transmissão, mas depois, com o passar do tempo, né, o movimento ele ficou mais harmônico, né? Ficou com menos vibração. A gente deve levar em consideração também o seguinte, né? A coroa ela é de um material não ferroso, né? Normalmente bronze. Então o que acontece? Quando a gente fala de sistema, esse tipo de sistema de transmissão, né? Vou até dar um zoom aqui, a gente tem que observar o seguinte, né? O perfil lateral,
né, a observação do perfil lateral ela vai estar aparecendo ali uma relação ali, basicamente como um dente reto. Só que quando a gente observa o perfil do filete do fuso, a gente vai observar que existe inclinação, né? Então, quando a coroa acompanha essa inclinação, você acaba tendo um movimento harmônico já de fato, né? E aí o grande detalhe está ali ligado ao perfil, né? Quando eu falo perfil, referente ali à geometria, né? Levando em consideração o dente da engrenagem, a característica do dente da engrenagem que vai estar relacionada à transmissão ali do fuso, né? Ou seja, a característica de módulo, número de dentes, enfim. E aí, nesse caso, é importantíssimo para a transmissão. Só que a questão da inclinação, né, exemplo, quando você não tem uma variação tão grande, o sistema ele funciona, né, ele tem essa tendência a funcionar, né, porque você vai ter uma relação ali de rotação do fuso para a coroa, né, então você acaba tendo a acomodação ali do filete do fuso em relação ali à coroa, né, ou seja, a conformação, né, mecânica, vamos assim falar, né, mesmo que pouco, né, e que vai, obviamente, com o passar do tempo, pelo atrito desgastando um pouco mais, mas ocorre. Né? Então, em resumo, o correto é realmente que o fuso ele tem essa inclinação, né, desculpa, o fuso não, né, a coroa ela tem em relação aos dentes a inclinação conforme os filetes do fuso, né? Ou seja, que eles fiquem de fato ali condizentes. Né? Só que realmente, né, já vi muitas vezes não, né, 2 vezes na empresa que eu era estagiário, eu vi 2 vezes acontecer isso, né, da gente receber, né, a coroa ali, o fuso ali fabricado, tá funcionando, mas a gente notava ali um ajuste um pouco diferente, né? E aí, como as perguntas que a gente recebeu realmente não é algo incomum, né? É claro que para uma fabricação de uma coroa fazendo ela ali com um dente reto, né, é muito mais prático ali para quem está fabricando, né, do que você fazer a inclinação ou utilizar um sistema sincronizado ali de fabricação, como a gente vai estar fazendo os cálculos, né. Inclusive, para finalizar aqui, se você, exemplo, vamos supor aqui um fuso, pegar aqui, vamos supor aqui esse fuso, vamos supor que você tem uma porca aqui rosqueada nele. Se você por acaso cortar a porca transversalmente, o que é que você vai ver? Você vai ver a acomodação dos filetes da porca em relação ao fuso, né? Ali em relação ao parafuso. Né? Você vai ver ali a acomodação dele. Né? Isso aqui eu estou fazendo como se fosse uma achura, né? Para indicar que está ali em corte. E aí você vai ver que os filetes eles estão ali alinhados. Né? Ou seja, está casando, né? Como a gente fala popularmente, está casando o filete da porca em relação ao do fuso. Beleza, tranquilo. O sistema ele é basicamente a mesma coisa. Né? Se você, exemplo, pegar uma porca cortada transversalmente, né? Apoiar ela num plano fixo e girar o fuso, né? Você vai ver que a porca ela vai deslocar. Né? Ou seja, o plano fixo ele vai servir ali como guia. Né? A porca ali ela vai deslocar. Se a gente for pegar uma coroa, ela acaba sendo uma relação inversa da porca, né? Ela vai ter uma abertura de arco inversa, só que o que acontece? Você vai ter um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? O contato em relação ali ao dente da coroa em relação à transmissão do fuso. Né? Porque o fuso, a coroa, ela vai estar rotacionando por causa desse impulsionamento do fio do fuso em relação ali à coroa. Né? Só que não é um impulsionamento como ocorre, exemplo, no sistema de cremalheira. Ele é um impulsionamento ali rotativo. Né? Então, toda vez que você desloca 360 graus ali no fuso, é como se você estivesse deslocando ali um dente ali da coroa. Né? Aí já entra na parte de relação de redução, a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas enfim, esse vídeo foi mais para falar sobre essas 2 perguntas, né, que foram praticamente iguais. Eu já tinha observado isso também. Então aí fica só observação, né? Teoricamente o correto é o sistema ele estar ali com o mesmo ângulo de inclinação. A gente vai trazer, inclusive, vou preparar as tabelas aí com fórmulas para a gente poder estar observando, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Né? Inclusive tem muitos vídeos, né, aí na internet mostrando fabricação, né, de coroa, de fuso. Né? Então fica essa dica aí para vocês estarem observando aí também, para quem tem dúvida aí sobre esse tipo de fabricação, tá bom? A gente vai estar trazendo aí já a partir de amanhã esses parâmetros, tá bom? Valeu!